Com as mãos trêmulas, Sara segurou firmemente a caneta que segurava, enfrentando o contrato de compra de uma casa antiga que claramente não estava em condições habitáveis naquele momento. No entanto, era urgente escapar de sua casa e garantir a segurança de seu filho, então ela não tinha outra opção senão assinar o documento. Isso significaria gastar praticamente todas as suas economias, deixando-a sem possibilidade de adquirir mais nada. A oferta era a única disponível. Ela olhou para seu filho, sentado ao seu lado, antes de estampar sua assinatura no papel. Ela o fazia por ele, embora o futuro se apresentasse aterrador naquele momento. Ela sabia que se afastar de seu atual marido era o melhor para ambos. O vendedor da casa abandonada nos arredores da cidade riu satisfeito consigo mesmo, esfregando as mãos. Pela aparência dele, Sara intuiu que o dinheiro não seria para sua família, mas para seus vícios. Ela conhecia bem homens como ele, afinal, tinha se casado com um semelhante. O notário revisou minuciosamente os documentos e lhe assegurou que o processo seria transparente e que a propriedade passaria para seu nome após a transação. Sara entregou o dinheiro acordado e recebeu as chaves da casa que havia inspecionado naquela mesma manhã. No entanto, as chaves se revelaram inúteis, já que a fechadura estava quebrada há muito tempo e o vendedor teve que forçar a porta para abri-la. Embora a casa não a entusiasmasse de forma alguma, era um refúgio onde poderia residir e, o mais importante, se esconder de seu marido, cujas constantes ameaças a impediam de dormir. Sara temia que ele nunca a deixasse em paz. A decisão de fugir de casa com Diego, seu filho de 6 anos, não tinha sido fácil. Noites cheias de tensão, gritos e lágrimas eram sua rotina diária. Amigos e família tentavam intervir, mas Sara sempre encontrava uma desculpa para justificar as ações de seu marido. No entanto, tudo mudou na noite em que Diego chegou em casa bêbado, desencadeando uma violenta discussão que culminou com ele quebrando alguns objetos em um acesso de raiva. Embora nunca tivesse chegado a bater nela com força, suas ações abusivas deixaram marcas emocionais profundas em Sara. Agora, enquanto caminhava para sua nova casa com Diego ao seu lado, Sara recordava o dia em que percebeu que não podia mais ficar perto de Diego. Suas chegadas em casa embriagado tinham desencadeado brigas e mal-entendidos. Embora seu marido nunca a tivesse batido com força, suas ações abusivas haviam destroçado pouco a pouco o coração de Sara. Apesar de seus esforços para justificar seu comportamento e acalmar os conflitos, ela sabia no fundo de sua alma que não tinha um futuro como casal. A casa, apesar de seus defeitos, representava uma oportunidade para recomeçar, longe do tormento que ela suportara por tanto tempo. Infelizmente, Sara nunca pensou que se tornaria um saco de pancadas. Mas da última vez que ele chegou em casa bêbado, com um claro cheiro de perfume de outra mulher, tudo mudou. Ele começou a gritar que duvidava da paternidade de seu filho, acusando-a de tê-lo enganado. Sara entendeu perfeitamente que Diego tinha sido influenciado pelas ideias de sua mãe, que nunca quisera que ela fizesse parte de sua família. No entanto, Sara não tinha forças para lutar contra isso. A situação era ainda mais desoladora devido à doença de seu outro filho, o pequeno Fábio. Ele sofria de dores constantes e desmaios na escola, além de um sistema imunológico enfraquecido que o tornava propenso a contrair qualquer resfriado que estivesse circulando. Sara estava exausta de cuidar dele. Apesar de levá-lo a inúmeros exames médicos, os resultados não revelavam nenhuma doença subjacente. Os médicos apenas diziam que, em termos gerais, todos os indicadores estavam normais, o que aumentava a frustração e a perplexidade de Sara. Durante a acalorada discussão, Diego lançou uma série de acusações dolorosas contra Sara. Entre elas, afirmou que Fábio, seu filho mais novo, era tão doentio porque Sara o concebera com algum amante viciado. Insinuou que a criança estava destinada a morrer em breve e que isso seria culpa dela.
Esta dolorosa acusação foi a gota d'água, especialmente porque seu filho pequeno estava presente e entendia perfeitamente o que estava sendo dito, apesar de ter apenas 4 anos. Sara, sentindo-se destroçada e sem saber como proteger seus filhos de tal toxicidade, agiu por impulso. Em um momento de angústia e determinação, empacotou rapidamente suas coisas e saiu correndo enquanto seu marido estava ocupado no banheiro. Naquele momento, sentiu que não tinha outra opção senão escapar para salvaguardar seu bem-estar e o de seus filhos. Uma amiga próxima ofereceu-lhes abrigo temporário em sua casa, proporcionando-lhes um ambiente seguro para começar a se curar. No entanto, sabiam que tinham que tomar decisões importantes sobre seu futuro. Com o objetivo de ganhar tempo para refletir e planejar seus próximos passos, Sara conseguiu negociar com seu empregador a possibilidade de trabalhar remotamente por 6 meses. Este período lhes daria a oportunidade de reavaliar suas vidas e decidir que caminhos seguiriam a seguir. Naquele momento de incerteza, apenas o destino sabia o que lhes reservava. Sara e seu pequeno filho saíram às ruas. O vento desarrumou as mechas de cabelo da mãe, fazendo-as dançar em seu rosto. Embora percebesse que não parecia em sua melhor forma, não estava preocupada com sua aparência. Sua principal preocupação era o bem-estar de Fábio, o resto se resolveria com o tempo. Sara sempre adotará uma atitude positiva perante a vida, vendo o mundo através de lentes cor-de-rosa. Talvez essa mentalidade tenha sido a razão pela qual ela permaneceu tanto tempo com seu marido, tolerando situações difíceis em prol da paz familiar. Como você está se sentindo, Fábio? Está bem? Perguntou Sara a seu filho, enquanto planejavam ir à loja comprar comida. Ela não estava certa se havia alguma loja nos arredores da cidade, já que a maioria das casas estava desocupada e os vizinhos eram principalmente aposentados. Sara pensou que deveriam falar com eles para descobrir onde poderiam comprar alimentos, já que não podiam se dar ao luxo de usar um táxi. Além disso, a falta de recursos financeiros os obrigava a considerar cuidadosamente cada gasto. Também se lembrou de que precisavam comprar uma nova fechadura, já era uma prioridade, já que nem sempre poderiam ficar em casa. Embora tivesse certeza de que mesmo que deixassem a casa sem proteção, ninguém entraria, dada a lamentável condição do lugar, que poderia ser facilmente confundido com a propriedade de um morador de rua. A incerteza de sua situação os obrigava a tomar decisões conforme avançavam, confiando em sua capacidade de se adaptar a qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Estou me sentindo incrível, mamãe. Podemos ir para casa agora? Disse o pequeno Fábio, com seus olhos brilhantes e um sorriso radiante que iluminava seu rosto. Parecia estar cheio de energia e emoção com a ideia de voltar para seu novo lar. Sara sentiu um alívio caloroso ao ver a alegria de seu filho. Suas próprias preocupações pareciam desaparecer diante da felicidade evidente de Fábio. Respirou fundo, sentindo um renovado senso de determinação. Claro, Fábio. Vamos para casa. Faremos do nosso novo lar o lugar mais acolhedor do mundo, respondeu Sara, com uma mistura de ternura e determinação em sua voz. Ela se esforçou para transmitir a seu filho a segurança de que juntos poderiam superar qualquer adversidade e transformar aquele lugar em um verdadeiro refúgio. Quando chegaram em casa, Fábio ficou assustado e sussurrou para Sara que parecia a casa da bruxa do conto que ela havia lido recentemente. A mãe concordou com a observação de seu filho, já que tanto o exterior quanto o interior do lugar pareciam desolados e sombrios. Apesar dos desafios evidentes, Sara estava determinada a enfrentar a situação. Ela considerou a possibilidade de solicitar um empréstimo para reformar a casa, mas estava preocupada com a carga financeira que isso implicaria. Por enquanto, teriam que se contentar com o que tinham. Sara se propôs a economizar em cada detalhe possível, optando por comprar itens com os maiores descontos disponíveis,
como roupas de cama baratas e almofadas acessíveis. Também considerou a utilidade de adquirir cobertores adicionais. Por um instante, ela considerou a ideia de voltar rapidamente para sua antiga casa para pegar algumas de suas coisas, mas foi invadida pelo medo. Tinha medo de encontrar Diego, seu ex-marido, que estava obcecado por ela e poderia tentar retê-la. Portanto, essa opção foi descartada imediatamente. Sara observou a tela do seu telefone, onde já havia recebido inúmeras ameaças de seu ex-marido. Naquele momento, ela se sentiu segura de que havia tomado a decisão certa ao adquirir a casa. Para ela, essa compra representava um investimento em seu futuro e, acima de tudo, na segurança de seu filho e na dela própria. Juntos, eles pegaram um táxi para sua nova casa. O motorista, um homem de aparência rude e olhar sombrio, pareceu descontente ao descobrir o destino, lamentando ter sido enviado a um lugar que considerava perigoso. Enquanto dirigia, murmurava reclamações e protestos baixinho, como se o simples fato de levar Sara e seu filho lhe causasse aborrecimento. Apesar da atitude hostil do motorista, Sara optou por permanecer no veículo durante todo o trajeto, evitando qualquer possível confronto. Ao finalmente chegarem ao seu destino, o motorista parou o carro bruscamente e se recusou a dar troco a Sara, declarando que não tinha dinheiro suficiente para devolver. Seu tom de voz era áspero e sua expressão, desdenhosa. Além disso, não ofereceu nem o menor gesto de ajuda para tirar as sacolas do carro, limitando-se a esperar impacientemente que Sara e seu filho deixassem o veículo. Sara, resignada mas com uma mistura de indignação, perguntou-se por que continuava encontrando homens desse tipo em sua vida, desde seu pai até o motorista de táxi. Ela lembrou como seu pai costumava culpá-la ela e a sua mãe pelas dificuldades financeiras da família, apesar do árduo trabalho de sua mãe e de sua contribuição principal para o lar. Sara refletiu sobre a vida de sua mãe e lamentou a difícil situação que ela havia suportado ao longo dos anos ao lado de seu pai negligente. Agora ela via como seu pai vivia centrado em seu próprio prazer, sem sequer considerar as necessidades de sua filha e seu neto. Um profundo suspiro escapou de seus lábios enquanto ela lutava contra as lágrimas que ameaçavam brotar de seus olhos. Ela sabia que era crucial manter-se forte pelo bem de seu filho, educando-o para se tornar um homem decente. No meio de seus pensamentos, Sara considerou que nem todos os homens que cruzavam seu caminho eram ruins. Ela reconheceu o gesto de seu chefe, que havia concordado em permitir que ela editasse textos de casa em vez de no escritório, embora isso implicasse em uma leve redução em seu salário. Apesar disso, ela estava determinada a encontrar formas adicionais de gerar renda para melhorar sua situação financeira. Era primavera e, antes que o inverno chegasse, Sara e seu filho teriam que fazer alguns reparos na casa, como trocar o forno que estava estragando e colocar boas janelas. Em nenhum momento, Sara pensou que teria que passar por algo assim. Ela acreditava que havia se casado com um homem maravilhoso e se dava bem com sua sogra. No entanto, a realidade provou ser muito diferente. A sogra de Sara, uma mulher de aparência afável, mas com uma influência sutil e penetrante, havia desempenhado um papel significativo no declínio do relacionamento entre Sara e seu marido. Apesar de seus modos cordiais, ela havia mostrado uma tendência a manipular seu filho, Diego, usando sua posição para semear dúvidas e conflitos em seu casamento. Sara estava constantemente lidando com as consequências da influência tóxica de sua sogra na vida de sua família. Embora Sara reconhecesse seu próprio erro ao escolher seu marido, ela não conseguia evitar sentir uma mistura de ressentimento e decepção em relação à sogra. Ela esperava encontrar nela uma figura materna compreensiva e solidária, mas em vez disso, enfrentava uma presença que constantemente minava seu relacionamento e bem-estar emocional. Apesar de tudo, Sara estava determinada a proteger seu filho e fortalecer seu relacionamento com ele, mesmo que isso significasse confrontar a influência negativa de sua sogra.
Sara desconhecia a doença que afligia seu filho, uma condição que parecia escapar de qualquer diagnóstico médico, mas estava certa de que juntos conseguiriam superá-la. Ela considerava que o ar fresco, uma das poucas vantagens de sua modesta moradia, seria benéfico para a saúde de seu filho, e confiava que ele logo se recuperaria. Mamãe, você tem certeza de que a bruxa não está dentro? Perguntou seu filho enquanto entravam em casa carregando as pesadas malas. Um sorriso surgiu no rosto de Sara ao ouvir a pergunta tão inocente de seu filho, que ainda acreditava fervorosamente nessas fantasias. Ela recordou com nostalgia sua própria infância e como costumava se proteger do frio enrolando-se em um cobertor antes de dormir. Tranquilo, querido, as bruxas só existem nas histórias. Você não precisa ter medo. Elas não virão nos visitar, respondeu Sara com solenidade, consciente da importância de não menosprezar os medos das crianças. E se elas vierem, eu vou te defender e te salvar também, afirmou seu filho com determinação. As palavras reconfortantes de seu filho provocaram um nó em sua garganta, e Sara lutou para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Naquele momento, a certeza de que tinha um pequeno protetor ao seu lado a encheu de gratidão e ternura. Cada palavra pronunciada com determinação por seu filho ressoava em seu coração, fortalecendo sua resolução para mantê-lo a salvo da influência prejudicial do tipo de pai em que Diego se tornará. Naquele primeiro dia em seu novo lar, Sara mergulhou na tarefa de limpar a casa até tarde da noite. Enquanto ela se ocupava com os afazeres domésticos, seu filho se divertia com seus brinquedos, o coelhinho de pelúcia e o carrinho, que foram as únicas coisas que conseguiram empacotar rapidamente antes de partir. Apesar do frio que entrava pelas frestas da casa, Sara sentiu-se aliviada por ter trazido roupas quentes consigo. Observou com satisfação que seu filho estava agasalhado com um suéter e calças quentes, enquanto ela, aos poucos, começava a se aquecer com o movimento. Por enquanto, optou por usar o roupão enquanto trabalhava pela casa. No entanto, Sara sabia que para a noite teria que trocar para um pijama mais quente, já que o cobertor não era tão reconfortante quanto ela gostaria. Agradeceu em silêncio pela luz que, embora piscando às vezes, continuava iluminando seu novo lar. A cada lampejo, Sara sentia-se mais reconfortada, agradecendo a estabilidade que aquela luz proporcionava em meio à incerteza de sua nova vida. A geladeira, embora antiga, ainda cumpria sua função, os móveis, apesar de terem passado seu tempo, permaneciam na casa, embora já devessem ter sido descartados há tempos. Na esperança de dissuadir os roedores que poderiam estar rondando, Sara colocou armadilhas nos cantos da casa, desejando que esses visitantes indesejados não caíssem nelas. Ela não tinha intenção de envenená-los, mas também não queria se tornar sua vizinha permanente. Pensou na possibilidade de adquirir um gato como medida preventiva, embora decidisse adiar essa decisão para mais tarde. O jantar de Sara e seu filho foi modesto, baseado em alguns sanduíches simples. Enquanto seu filho tomava leite quente para dormir, Sara optou por um café para se reconfortar. Depois, eles se aconchegaram juntos sob as cobertas, desfrutando de um momento de relaxamento após um dia exaustivo. Até o momento, eles só tinham limpado um sofá, mas isso não os impediu de encontrar conforto na companhia mútua. Enquanto observava seu filho dormindo, Sara se deixou levar por um momento de vulnerabilidade. Ela chorou em silêncio, sobrecarregada pela sensação de desespero que a envolvia. Reconheceu, com amargura, que talvez devesse ter ouvido os conselhos de sua mãe sobre Diego. No entanto, naquela época, ela estava tão apaixonada que se recusou a reconhecer seus defeitos. Agora, tanto ela quanto seu filho estavam sofrendo as consequências de suas decisões passadas, mas pelo menos Fábio demonstrava compreensão e solidariedade no meio da dificuldade. Um sorriso se formou no rosto de Sara enquanto enxugava as lágrimas, fortalecida pela determinação de ser forte para seu filho. Com esse pensamento reconfortante,
Finalmente ela adormeceu, pronta para enfrentar os desafios que o futuro lhes reservava com coragem. Pela manhã, Sara recebeu a agradável visita de sua amiga Camila. A presença de Camila trouxe consigo uma brisa de calor e esperança para a fria casa. Com ela, vieram presentes embrulhados em papéis coloridos, brinquedos para Fábio que fizeram seus olhos brilharem de alegria e uma manta macia e quente para combater o ambiente gelado do lar. Sara, agradecida, havia compartilhado com Camila suas preocupações sobre o frio, e sua amiga respondeu de maneira solidária e reconfortante. Além dos presentes, Camila havia trazido um aquecedor para ajudar a elevar a temperatura ambiente. No entanto, a instalação elétrica da casa apresentava um problema que não podia ser ignorado. Sara, com uma expressão de preocupação, observou os fios pendurados desordenadamente por toda parte, uma imagem que denotava negligência e precariedade da situação. Apesar de seu medo, ela revisou minuciosamente cada fio em busca de sinais de perigo, mas não encontrou nenhum descascado ou danificado. A ideia de chamar um eletricista para resolver o problema passou pela mente de Sara, mas a preocupação com a localização remota de sua casa e o possível alto custo dos serviços profissionais a fez hesitar. Quem estaria disposto a se aventurar até aquele lugar isolado e, ainda assim, oferecer serviços acessíveis? A incerteza tomou conta de Sara enquanto refletia sobre as opções disponíveis e as possíveis soluções para melhorar sua situação. Como você está, Sara? Como está se sentindo? Perguntou sua amiga. Sara aceitou o abraço reconfortante de Camila e deu de ombros. Ela estava ciente de que sua amiga entendia sua situação e não via motivo para esconder a verdade ao afirmar que tudo estava bem. Emocionalmente, Sara ainda estava enfrentando desafios difíceis, mas mantinha a esperança de que essa sensação desagradável logo passaria. Tudo vai ficar bem, disse Camila, animando-a um pouco. Você fez a coisa certa ao fugir daquela casa. Francisco e eu vamos ajudar no que pudermos e não vamos deixá-los sozinhos. Quando Francisco estiver de folga, ajudaremos com os concertos, pelo menos um pouco. Obrigada, Camila, respondeu Sara com um sorriso. Ela estava feliz por ter alguém em quem confiar em sua vida. Camila e ela tinham crescido na mesma casa e eram amigas desde a creche. Tornaram-se como irmãs uma da outra. Diziam que não havia amizade entre mulheres, mas havia algo mais que isso, eram família, mesmo que não fossem biologicamente. Fábio estava absorto na alegria de receber os brinquedos que sua madrinha tinha trazido. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ele examinava cada um deles com atenção, imaginando as aventuras que o esperavam. Enquanto isso, Sara observava a casa cuidadosamente, deixando seu olhar percorrer cada canto. Havia muito trabalho a ser feito, paredes para pintar, móveis para consertar e o jardim parecia um campo abandonado. No entanto, no meio de todo aquele caos, uma ideia começou a brotar na mente de Sara. Ela considerava a possibilidade de transformar uma parte do terreno em uma pequena horta. Visualizava fileiras de vegetais e flores coloridas, e se imaginava e Fábio trabalhando juntos na terra, cultivando alimentos frescos e criando um oásis de vida no meio de seu novo lar. A ideia emocionava e lhe infundia um novo senso de propósito. Enquanto refletia sobre as possibilidades, Sara não podia deixar de sentir um profundo agradecimento por sua amiga Camila. A promessa de Camila de visitá-la regularmente e levá-la ao escritório para entregar e recolher trabalhos novos era um raio de esperança no meio da incerteza. Sara se sentia incrivelmente grata por esse gesto de apoio incondicional e ansiava por poder retribuir um dia. A ideia de ser útil para sua amiga enchia seu coração de gratidão e determinação. A rigidez da vida cotidiana começou a se fazer sentir. Diego ligava com menos frequência, reconhecendo que Sara tinha partido para sempre. Embora ela ainda respondesse com a esperança de resolver as coisas de forma amigável, ele continuava culpando-a por não ter tido um filho com ele,
acusando-a de tê-lo enganado o tempo todo e desejando que ela se arruinasse sem ele. Tais palavras e pensamentos eram repugnantes, especialmente para uma mulher que ainda era sua esposa e que, aparentemente, ainda ocupava seus pensamentos. No entanto, ela deixou o julgamento de seu comportamento nas mãos de Deus. Sara mal encontrava tempo para descansar, pois durante o dia cuidava do jardim e da casa. À noite, quando seu filho dormia, ela fazia seu trabalho. Ela estava se adaptando a esse ritmo exaustivo, ciente de que precisava se levantar e seguir em frente quando a vida lhe apresentava obstáculos. Os vizinhos mostraram ser pessoas amáveis e solidárias. Dona Yolanda, uma figura querida nos arredores da vila, irradiava calor e bondade. Apesar dos anos que marcavam seu rosto com rugas e seus cabelos com fios prateados, seu sorriso era luminoso e acolhedor. Sempre vestida com roupas simples, mas impecáveis, ela emanava uma sensação de tranquilidade e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Sua casa, modesta mas acolhedora, parecia saída de um conto antigo, cercada por árvores frondosas e plantas florescentes que ela cuidava com carinho. Dona Yolanda tinha aquele tipo de presença que fazia com que alguém se sentisse bem-vindo desde o momento em que cruzava o umbral de sua porta. Sua generosidade era conhecida em todo o bairro. Não só oferecia leite e queijo a quem precisasse, mas também compartilhava histórias e conselhos, como se cada conversa fosse uma oportunidade para transmitir sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Apesar da bondade generalizada na vila, era lamentável que não houvesse outras crianças com as quais Fábio pudesse fazer amizade. Os netos dos vizinhos raramente visitavam e principalmente o faziam durante o verão, mas Sara mantinha a esperança de que essa situação fosse temporária. Ela ansiava pelo dia em que ela e seu filho pudessem se mudar para a cidade. Nesse momento, sua prioridade era obter algum capital. Além disso, o ar fresco parecia estar beneficiando Fábio. Suas bochechas haviam adquirido um tom rosado e ele não sofria mais desmaios. Talvez a atitude negativa de seu pai tivesse estado afetando-o o tempo todo, mas agora, estavam livres. Embora as condições de vida fossem menos confortáveis, havia uma sensação de segurança e otimismo em relação ao futuro. À medida que o verão se aproximava de forma quase imperceptível, Sara estava ocupada arrumando o terreno que cercava sua casa. Flores de várias cores começavam a brotar ao longo da cerca torta, adicionando um toque de cor e beleza ao ambiente. Junto com seu filho, eles tinham plantado uma pequena horta, e Fábio estava entusiasmado em ajudar a cuidar dela. Observar as plantas crescerem e prosperarem havia se tornado uma fonte de alegria e satisfação para ambos. Com o passar do tempo, Sara havia conseguido se adaptar ao seu novo estilo de vida. A sensação de liberdade que ela experimentava agora era tangível. Ela havia aprendido a valorizar as pequenas coisas e encontrar felicidade na simplicidade do dia a dia ao lado de Fábio. A cada dia, ela se sentia mais enraizada em sua casa e na nova vida que estavam construindo juntos. Sara observava com preocupação como Diego continuava ligando para ela, tentando persuadi-la a voltar para casa. Agora, ele adotava uma postura de vítima, expressando o quanto se sentia mal sem eles e culpando-a por levar seu filho. No entanto, Sara já não confiava nele e deixou claro que não voltaria. Diego ficou furioso e ameaçou negar qualquer ajuda financeira, mas Sara percebia que na verdade ele temia que ela pedisse o divórcio. Ela havia tentado todo tipo de táticas, oferecendo-lhe a casa e uma grande quantia em dinheiro para cuidar de seu filho, mas Sara não queria nada dele e deixou isso claro. Apesar de suas explicações, Diego parecia incapaz de acreditar nela e continuava insistindo. Sara atribuía todos esses problemas à influência da mãe de seu esposo, a quem sempre tratara com bondade e amabilidade, apesar da hostilidade que havia recebido em troca. Durante esses dias difíceis, Camila e seu esposo Francisco chegaram com caixas e pacotes,
prontos para ajudar Sara em sua nova situação. Ao ver sua generosidade, Sara se sentiu sobrecarregada e preocupada que Camila tivesse gastado muito dinheiro nesses auxílios. Apesar dos avisos de Sara, Camila insistiu que poderiam transformar a casa em um espaço acolhedor e confortável. Diante disso, Sara não pôde fazer mais do que expressar seu profundo agradecimento pelo apoio recebido. Com pressa, Camila e Francisco não puderam ficar para tomar café, e embora tivessem trazido muitos objetos, eles optaram por desfrutar de um lanche no quintal, e Sara ficou emocionada ao abrir uma caixa cheia de tintas. Ela lembrou com nostalgia o quanto gostava de pintar no passado, mas lamentava não ter conseguido seguir seu sonho de se tornar designer devido à falta de recursos para a educação superior. Apesar das zombarias de Diego sobre sua criatividade e suas pinturas, Sara decidiu aproveitar esta oportunidade para dar vida à sua casa com a ajuda de seu filho Fábio e a generosidade de seus amigos. Sara e Fábio mergulharam na tarefa de pintar as paredes de sua casa, aproveitando ao máximo sua criatividade e entusiasmo para transformar seu lar em um espaço cheio de cor e beleza. Cada pincelada representava um novo lampejo de esperança e renovação para eles. Para Sara, essa atividade era muito mais do que uma simples tarefa doméstica, era uma oportunidade para se expressar e liberar suas emoções através da arte. Cada traço no canvas da parede era uma manifestação de sua força interior e determinação para construir um futuro melhor para ela e seu filho. Conforme avançavam no projeto, mãe e filho compartilhavam momentos especiais e se fortaleciam mutuamente. Eles descobriram que trabalhando juntos poderiam transformar sua casa em um lugar mágico e acolhedor, onde cada canto ecoava com amor, criatividade e esperança. A pintura se tornou um símbolo de sua capacidade para transformar os desafios em oportunidades e encontrar a beleza em meio à adversidade. Mais tarde naquele dia, Sara e seu filho decidiram dar um passeio, pensando que seria uma boa maneira de relaxar após um longo dia de trabalho. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida quando um imponente SUV negro parou em frente à sua casa. O coração de Sara começou a bater forte em seu peito enquanto chamava seu filho para se aproximar rapidamente dela, perguntando-se por que alguém dirigiria um veículo assim naquela pacífica vila. Poderia ser que Diego os tivesse encontrado e enviado alguém conhecido? O medo a invadiu e, preparada para qualquer eventualidade, ela procurou seu telefone no bolso, pronta para ligar para a polícia em caso de perigo ou enviar uma mensagem de socorro para sua amiga. Um jovem bem vestido saiu do SUV e observou a casa de Sara antes de dirigir sua atenção para ela. "Olá, posso perguntar quem é o dono desta bela casa?" perguntou o homem. Sara, visivelmente assustada e com a língua entorpecida, ficou olhando para ele com os olhos arregalados, sem se mover ou dizer uma palavra, como se fosse uma estátua. No entanto, ao perceber que não se tratava do amigo de Diego, começou a se sentir um pouco mais tranquila. "Este é o nosso lar", disse o pequeno Fábio, filho de Sara. "Entendi, mas não me refiro à casa. Estou apenas interessado em saber quem criou esta obra de arte", afirmou o homem, apontando para o desenho. A criança respondeu com entusiasmo que sua mãe era uma artista e que ela o havia feito. "Você tem talento", disse o homem para Sara. "O lugar mudou muito desde a última vez que estive aqui, tinha uma aparência um pouco diferente." O desconhecido inclinou a cabeça com tristeza, como se lembrasse de algo doloroso, algo que o havia afetado profundamente no passado. Sara, com um olhar cauteloso, decidiu encerrar a conversa. A presença do homem desconhecido a enchia de desconfiança, sua mente estava cheia de advertências sobre não confiar em estranhos, especialmente aqueles que exibiam símbolos de riqueza como aquele luxuoso carro. Ela não tinha interesse em aprofundar seu encontro ou descobrir mais detalhes sobre ele. Para Sara, veículos tão caros geralmente pertenciam a pessoas ricas ou até mesmo a indivíduos com motivações pouco claras, e essa ideia a mantinha em guarda.
Há quanto tempo você mora aqui? Ele perguntou, tentando iniciar uma conversa, mas Sara não respondeu à pergunta. Ele franziu o senho e se protegeu, assim como seu filho, quando o homem, ganhando confiança, abriu a porta e entrou. Eu não te convidei a entrar, disse Sara com determinação. Desculpe, é um costume. Quando eu visitava minha avó, não era necessário pedir permissão. O homem levantou as mãos em sinal de rendição, deu um passo para trás e fechou a porta. De repente, Sara sentiu suas bochechas queimarem de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Nós compramos esta casa na primavera, disse a mulher, erguendo levemente o queixo. Desculpe, eu estive fora da cidade por muito tempo e não estava ciente. O homem concordou com uma expressão gentil, mas suas palavras mal conseguiram aliviar a tensão que Sara sentia. Talvez você pudesse me deixar entrar para evitar que tenhamos que falar aos gritos por cima da cerca. Sara sentiu um arrepio percorrer sua espinha com a ideia de deixar um estranho entrar em sua casa. O medo se apoderou dela enquanto imaginava os piores cenários possíveis, mas seu instinto lhe dizia que não podia confiar naquele homem. Eu só vim limpar o túmulo da minha avó. Eu não sabia que Alberto tinha tido tempo de vender a casa, mas estou feliz em saber que caiu em boas mãos. Tenha um bom dia, agradeceu o homem, tentando oferecer uma explicação. Sara, embora grata por suas palavras, não pôde deixar de sentir um nó no estômago diante da incerteza da situação. Enquanto o homem se afastava em seu carro, Sara abraçou seu filho com força. Seu coração batia forte de medo de que seu ex-marido os tivesse encontrado ou de que aquele desconhecido pudesse representar algum perigo. Embora tudo tenha terminado bem, o medo ainda estava presente em sua mente, lembrando-a de como poderiam ser vulneráveis a qualquer momento. Por que você não deixou aquele homem entrar, mamãe? Perguntou Fábio com curiosidade. Provavelmente ele queria ver o nosso desenho de perto. Não, querido, não devemos permitir que estranhos vejam nosso desenho, eles só podem admirá-lo de fora, respondeu Sara firmemente, balançando a cabeça. Sara concentrou-se no jardim enquanto seu filho brincava ao seu lado, pensando que o momento de preocupação tinha passado. No entanto, de repente, o SUV reapareceu, fazendo-a se assustar. Desculpe, não pude deixar de parar, estava apenas passando por aqui, explicou Lorenzo, saindo do carro. Bem, me diga o que você precisa, disse Sara. Você ainda acredita que esta casa pertence a você? Não é isso. É que não consigo parar de pensar no talento que você tem e como está sendo desperdiçado, mencionou Lorenzo, oferecendo seu cartão de visita. Sou diretor de uma editora de livros infantis, e acho que você poderia ser muito bem-sucedida na cidade. Sara pegou o cartão, mas sabia que não iria contatar aquele homem. Bem, para onde iríamos na capital? Meu filho tem apenas 4 anos. É melhor aqui, a saúde dele melhora com o ar fresco, e sou responsável por ele. Não posso ser imprudente e tomar decisões tão importantes impulsivamente. Além disso, esse trabalho é um pouco inquietante. Não há mais nada para pensar. Sara respondeu friamente, instando Lorenzo a sair o mais rápido possível, e guardou o cartão dele no bolso, pensando que deveria se livrar dele no dia seguinte. Mais tarde, quando a amiga de Sara, Camila, sugeriu celebrar o aniversário de Fábio em sua casa, Sara achou a ideia atraente. Ela aceitou a proposta e compartilhou com Camila o que havia acontecido naquela tarde com o estranho. Camila ouviu a história com entusiasmo e sugeriu que Sara ligasse para Lorenzo para explorar a possibilidade de trabalhar em casa em design, um sonho que Sara acalentava há muito tempo. Ela achou que era uma ideia maravilhosa, dada a habilidade inata de sua amiga. Naquela noite, Sara refletiu sobre a proposta de Lorenzo, sentindo uma mistura de emoções. Por um lado, ela estava animada com a possibilidade de trabalhar em design, algo que sempre desejara. No entanto,
a ideia de mergulhar em uma oferta de emprego tão atraente e repentina a enchia de incerteza e preocupação. A segurança e o bem-estar de Fábio eram sua principal prioridade, e qualquer decisão que ela tomasse precisava levar em consideração seu cuidado e estabilidade. Apesar de suas dúvidas, Sara não pôde deixar de pensar nas possibilidades que surgiriam se ela aceitasse a proposta de Lorenzo. A ideia de trabalhar em casa e seguir sua paixão pelo design era tentadora. No entanto, a sombra da desconfiança persistia em sua mente, lembrando-a dos riscos que poderiam estar envolvidos em uma oferta aparentemente perfeita. Com o coração dividido entre seus sonhos e a segurança de seu filho, Sara decidiu deixar de lado momentaneamente suas próprias aspirações para se concentrar em proteger e cuidar de Fábio. A responsabilidade de ser mãe pesava sobre ela, lembrando-a de que qualquer decisão que tomasse teria um impacto direto na vida de seu filho. "Percebi que você não me ligou", ele mencionou, voltando ao assunto. "Pensei que talvez você estivesse preocupada em ter que se mudar para a capital por causa do trabalho, mas não precisa ser assim. Você poderia trabalhar remotamente, enviando seus esboços e trabalhos finalizados pela internet. O que você acha? Você pode experimentar, e se não gostar, sempre pode recusar." Sara, ainda cautelosa, questionou os motivos por trás da insistência de Lorenzo. "Por que você está tão determinado a me oferecer este emprego?", perguntou com suspeita. Lorenzo explicou sua perspectiva. "A verdade é que na capital há escassez de especialistas em seu campo", argumentou, enquanto Sara franzia a testa, mantendo sua reserva. "Isso parece um pouco duvidoso", refletiu para si mesma, sua mente cheia de ceticismo. "Acredite em mim, há especialistas em todo lugar, mas os verdadeiros talentos são raros." As palavras de Lorenzo provocaram uma intriga latente em Sara, que se afundou em um silêncio desconfortável enquanto avaliava suas intenções. À medida que a conversa avançava, Sara mergulhava mais no mundo de Lorenzo. Ela descobriu que ele era proprietário de uma agência de publicidade renomada, e ao observar exemplos de seu trabalho, Sara pôde vislumbrar o motivo por trás de seu interesse em seu talento. Ela reconheceu que ele apreciava a verdadeira habilidade e criatividade, valorizando mais a originalidade e a inovação do que a mera execução de tarefas rotineiras. A conversa continuou e Lorenzo ofereceu mais do que apenas uma nova estufa. "Amanhã enviarei alguém para substituí-la. Prometi à minha avó que o faria, mas nunca cumpri." Embora Sara inicialmente rejeitasse mais favores, acabou cedendo à insistência de Lorenzo. Suas palavras ressoaram profundamente nela, e Sara aceitou sua ajuda. Com o tempo, o relacionamento com Lorenzo se consolidou e sua colaboração começou a florescer. Com o apoio de Lorenzo e sua agência de publicidade, Sara descobriu uma nova paixão pelo design e pela criatividade. A estabilidade no trabalho e a oportunidade de trabalhar em casa permitiram que ela passasse mais tempo com seu filho Fábio e assumisse um papel de professora para ele. Pouco a pouco, Sara recuperou a felicidade e a confiança em si mesma que havia perdido ao longo do tempo, tudo graças à sua colaboração com Lorenzo. Diego havia desaparecido da vida de Sara, sem buscar seu retorno ou iniciar o processo de divórcio. Embora isso a desconcertasse, Sara optou por afastar esses pensamentos sobre seu ex-marido e focar em sua nova vida ao lado de seu filho Fábio. O apoio de amigos como Camila e Francisco para renovar a casa, e a crescente colaboração profissional com Lorenzo, davam a ela a sensação de que as coisas estavam se encaixando como sempre desejara. Sara e Lorenzo mantinham conversas amigáveis e produtivas sobre projetos da agência de publicidade, embora sempre lembrassem que seu relacionamento deveria permanecer no âmbito profissional. No entanto, no final do outono, a tranquilidade foi perturbada quando Diego reapareceu exigindo o divórcio e um teste de paternidade. Esse evento deixou Sara nervosa e preocupada, imersa em uma espiral de ansiedade enquanto enfrentava a perspectiva de litígio com Diego.
A incerteza legal a oprimia, e o medo de ter que enfrentar sozinho o processo no tribunal a mantinha acordada durante a noite. Em um dia particularmente avassalador, quando a ansiedade ameaçava dominá-la, a inesperada aparição de Lorenzo com flores e presentes, incluindo um brinquedo para Fábio, foi um alívio bem-vindo. Embora grata por sua generosidade, Sara ficou surpresa com o gesto inesperado e reconfortante de Lorenzo. Apesar da sólida relação profissional que tinha cultivado com Lorenzo, Sara não podia deixar de se questionar se ele a via de maneira diferente. Observar a harmonia entre Lorenzo e Fábio em sua casa a fazia sonhar com a possibilidade de uma vida familiar, algo que parecia inalcançável naquele momento de incerteza. Enquanto contemplava a cena, sua mente estava dividida entre as preocupações sobre o litígio com Diego e o crescente desconcerto sobre seus sentimentos em relação a Lorenzo, que se intensificavam em um momento tão crucial. A preocupação era evidente no rosto de Sara, um sinal que Lorenzo não pôde ignorar. Ele decidiu abordar o assunto diretamente, oferecendo-lhe um ombro compreensivo para compartilhar suas preocupações. Sara, sentindo-se próxima o suficiente dele, não hesitou em se abrir e contar sobre seus problemas atuais. Comovido por sua situação, Lorenzo ofereceu seu apoio incondicional e concedeu-lhe alguns dias de folga para que pudesse se concentrar em resolver esses assuntos. Tomando as mãos trêmulas de Sara e olhando-a nos olhos, Lorenzo perguntou com cuidado se ela temia seu ex-marido e se havia algo mais que não havia contado. Embora Sara não conseguisse articular as palavras sobre as agressões que havia sofrido, simplesmente abaixou o olhar, e Lorenzo compreendeu a magnitude da situação. Sentindo um nó na garganta, ele se ofereceu para acompanhá-la em todos os momentos para oferecer segurança e apoio incondicional. Finalmente, chegou o dia do julgamento, e no ambiente do tribunal se podia sentir a tensão flutuando no ar. A presença repentina de Diego adicionou um nível adicional de estresse, mas a serenidade e a determinação de Lorenzo ajudaram a manter a calma e evitar que a situação saísse do controle. Finalmente, os documentos de divórcio foram assinados, proporcionando um breve alívio às preocupações de Sara. Alguns dias depois, com Fábio sob os cuidados de Camila, Sara se preparou para enfrentar o julgamento que determinaria a custódia de seu filho. Sua amiga notou a estreita relação entre Sara e Lorenzo, e sugeriu sutilmente que eles formariam uma bela família juntos. No entanto, Sara, que estava relutante em aceitar outro homem em sua vida, balançou a cabeça e afirmou que sua relação com Lorenzo era estritamente profissional, pelo menos era isso que ela acreditava. A presença de Lorenzo em frente à sua casa marcou um ponto crítico em seu relacionamento. Juntos, dirigiram-se ao tribunal, onde as conversas que começaram focadas no trabalho tomaram um rumo inesperado para aspectos mais pessoais. No meio desse diálogo, surgiram sentimentos genuínos entre eles. No entanto, Sara, consciente das feridas emocionais do passado, optou por encobrir seus verdadeiros sentimentos. Decidiu mentir, assegurando que não tinha intenções de iniciar um novo relacionamento, usando isso como um mecanismo para resguardar seu coração de possíveis feridas futuras, o que criou uma atmosfera desconfortável e carregada de tensão. O julgamento foi resolvido sem maiores complicações, e, mais uma vez, Lorenzo demonstrou ser um apoio inquebrável para Sara, apesar do que aconteceu poucas horas antes em seu carro. No tribunal, quando tudo terminou, Diego, o ex-marido de Sara, furioso com a decisão do juiz, ousou insultá-la, mas Lorenzo interveio e ajudou, defendendo-a e deixando claro que dali em diante ninguém voltaria a lhe tocar. Isso deixou Sara muito surpresa, pois nunca se sentirá tão amada por alguém. Aquele homem claramente estava disposto a enfrentar todos para defendê-la e finalmente ela percebeu que faria o mesmo por ele. Após esse acontecimento, Sara percebeu que seria um erro afastar alguém como Lorenzo de sua vida devido às dificuldades passadas em seu casamento anterior. Era evidente que Lorenzo sentia um profundo amor tanto por ela quanto por seu filho. Em um momento de intimidade entre os dois,
Sara optou por não expressar seus sentimentos com palavras, mas com um gesto terno, um beijo que confirmou a reciprocidade de suas emoções. Em vez de se mudarem para a cidade, Sara, Lorenzo e Fábio decidiram transformar a antiga casa da avó em seu lar, marcando assim o início de uma nova etapa como família. A relação entre Fábio e Lorenzo se fortaleceu com o tempo, e gradualmente, Fábio começou a chamá-lo de pai. A vida no ambiente rural lhes proporcionou novas oportunidades e desafios, enquanto a conexão entre Sara e Lorenzo crescia, tornando-se uma história de amor sólida e comprometida. Um ano depois, eles tomaram a decisão de se casar, reafirmando assim seu amor e compromisso mútuos. Fábio, que havia desenvolvido um vínculo afetivo com Lorenzo como se fosse seu segundo pai, recebeu a notícia com entusiasmo. O casamento se tornou uma celebração repleta de amor e felicidade. A vida lhes reservava uma última surpresa. Durante uma viagem à cidade natal de Lorenzo para visitar o túmulo de sua avó, Sara anunciou que esperavam um novo membro em sua família. A notícia encheu a todos de alegria e emoção. A história culminou com uma valiosa lição: ouvir o coração e tomar decisões baseadas no amor e na felicidade pode levar a uma reviravolta inesperadamente positiva na vida. A história de Sara, Lorenzo e Fábio é um testemunho de como o amor e a esperança podem florescer mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Através dos desafios e das adversidades, vemos como a coragem e a determinação de Sara levam a construir uma nova vida para ela e seu filho. Encontrar apoio em amigos como Camila e Francisco, assim como na generosidade e no amor incondicional de Lorenzo, demonstra a importância das conexões humanas em tempos de necessidade. Além disso, o crescimento e a força da relação entre Fábio e Lorenzo destacam como o vínculo familiar pode transcender os laços de sangue. A história também nos mostra a importância da autoaceitação e do perdão, tanto para consigo mesmo quanto para os outros. Sara aprende a deixar para trás os medos e as dúvidas do passado para abrir seu coração para novas possibilidades de amor e felicidade. Em última análise, a história de Sara, Lorenzo e Fábio nos lembra que, embora o caminho para o amor e a realização pessoal possa estar cheio de obstáculos, a coragem para seguir em frente e a fé no futuro podem nos levar a encontrar a verdadeira alegria e plenitude em nossas vidas.